primeiro. Glórias ao Senhor. Todos encontraram? Tiago, capítulo 4. Tiago, no hebraico, é Tiago mesmo, não muda nada. Tiago já é uma palavra hebraica. Amém? E lembrando que no hebraico, Tiago não é um nome próprio. No hebraico não existe nome próprio. É uma palavra. No português é um nome próprio, Tiago. No hebraico não. Mas estamos se referindo a uma pessoa, um escritor aqui. Capítulo 4 de Tiago, versículo 1 a seguir diz assim: De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto, das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Pensais vós que as Escrituras dizem em vão? O Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes dá mais graça, porventura ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. Estais aflitos e lamentais, chorais, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Pai querido, nós, diante da Tua palavra, nós oramos e pedimos ao Senhor que abra a porta da Tua palavra e fale conosco de uma maneira especial. Nós nos rendemos diante da autoridade da Tua palavra e pedimos a Tua bênção, Pai. O Teu nome seja glorificado, abençoa cada ouvinte, a cada irmão, e opera, Senhor, na vida de cada um. Que o Teu nome santo seja glorificado. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos. O escritor Tiago, sendo um nome muito comum entre os judeus, certamente que o escritor do livro de Tiago foi o Tiago, irmão de Jesus, irmão de Yeshua, irmão do nosso mestre. Por que nós podemos chegar a uma conclusão que foi Tiago, irmão de Jesus, que escreveu o livro de Tiago, a carta de Tiago? Porque Tiago, ele liderou a igreja de Jerusalém um certo tempo, ele foi líder da igreja em Jerusalém. Outros dois Tiagos que aparecem nas Sagradas Escrituras, dentro desse mesmo contexto de Tiago, é Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Mas certamente por conta do envolvimento de Tiago, irmão do nosso mestre, não no período do seu ministério, porque durante o período do ministério do mestre, Tiago não deu muito valor, né? Por isso que Yeshua fala que o profeta não tem honra a não ser na sua própria casa, na sua própria pátria, né? Os familiares deles não davam muito valor. Mas logo que o mestre
morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, Tiago então foi despertado e pregou a palavra e chegou a liderar a igreja em Jerusalém. Amém? Um contexto histórico para você entender acerca da carta de Tiago. E Tiago escreve para a igreja. Tiago escreveu para a igreja. Amém? Ele não se escreveu para os ímpios. Não, ele se dirige à igreja. E nessa carta fica muito claro várias questões que Tiago expõe com relação àquela igreja, que serve muito bem para nós, eu e você, meditarmos hoje, ainda hoje, porque a palavra de Deus, ela é isso, ela é nova a cada dia, a cada manhã, amém? Quantos creem assim? E Tiago, se dirigindo à igreja eleita de Cristo, ele faz uma série de perguntas, apontando uma diversidade de dificuldades que aqueles irmãos, aquela igreja tinha. E ele começa numa série de perguntas: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Meu Deus, era uma igreja e brigava entre eles. Algumas pessoas se escandalizam com determinadas coisas que acontecem na igreja. Eu quero que você entenda que não é de hoje que existem as brigas e as contendas. Porém, o que o Senhor está interessado é com um comportamento que cada um de nós iremos ter com relação aos problemas que ocorrem, que ocorrerão, que sempre ocorreu na igreja. Tiago se dirige à igreja e faz uma série de perguntas: de onde vêm as brigas, as contendas? Porventura não vem disto? Disto o quê? Das concupiscências que guerreiam nos vossos membros, as vontades da carne. Ele está falando do orgulho. Ele está falando que as contendas, as brigas que estavam acontecendo naquela igreja, estava relacionado ao orgulho, ao egoísmo que aquela igreja tinha. É interessante que Tiago não para por aí. Ele afirma: vocês estão cobiçando e nada tendes, matais e desejais ter e não podeis obter, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Observe que matar, os irmãos estavam se matando para alcançar um objetivo que não era o objetivo do Senhor. Nós percebemos que essa igreja perdeu o foco, ou mudou o foco. Amém? A igreja mudou o foco, estava guerreando entre si, ao invés de focar na causa do mestre. Olhe para mim aqui. Nós fomos chamados por Deus para fazer a obra do Senhor. E o Senhor conta comigo, conta com você, conta conosco para fazer essa obra. Deus não conta com os ímpios que estão lá fora, porque eles não creem na palavra, eles não se importam com isso. O Senhor, Ele conta comigo e com você. E se nós mudarmos o foco por conta do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e não focarmos na obra do Senhor, estaremos nos comportando como a igreja em Jerusalém, a igreja que Tiago está se dirigindo a ela. Uma igreja que estava vivendo uma dimensão totalmente carnal, totalmente fora dos padrões, dos requisitos que o Senhor exige de cada um de nós. E Tiago diz assim no versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal para vos consumirdes em vossos deleites. Ou seja, aquela igreja estava interessada os irmãos estavam interessados em ficar rico, em ganhar muito dinheiro, em ter posses, e ninguém estava se preocupando com a mensagem do evangelho. Preste atenção aqui, porque a palavra de Deus, ela
nos proíbe trabalhar e buscar conquista. Não, muito pelo contrário. Mas a palavra de Deus nos impulsiona que nós precisamos dar prioridade ao reino de Deus que está dentro de nós e precisa estar ativo dentro de nós. Ainda que nós estamos vivendo neste mundo, envolvidos com as coisas do mundo, porque eu e você trabalhamos, nos envolvemos com o mundo, né, para poder ganhar o nosso sustento, e Deus nos abençoou com isso. Mas isso não pode ser nunca, jamais o foco principal da igreja. E é isso que Tiago está exortando aquela igreja. Os irmãos mudaram o foco principal. Eles estavam orando, pedindo. Observe que eles sabiam orar e pedir a Deus. Porém, eles estavam orando e pedindo, e não estavam recebendo, porque eles estavam pedindo mal. O que é pedir mal? Eles estavam interessados nos seus próprios deleites. E a palavra de Deus nos exorta, a mim e a você, a estarmos conectados com o reino de Deus. Deste mundo nós não podemos nos desconectar totalmente. Tem a possibilidade? Não, nós estamos neste mundo. Neste mundo nós respiramos, neste mundo nós bebemos água, nos alimentamos, neste mundo nós necessitamos de algumas coisas para sobrevivermos. Porém, o interesse que precisa estar ativo é vivo, dentro de nós é moradas eternas com o Senhor na eternidade. A igreja precisa caminhar neste mundo com foco nos céus, e jamais apenas apegado com as coisas deste mundo. Tiago, ele continua no versículo 4 dizendo assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Quando Tiago chama aquela igreja, os irmãos, as irmãs, que ele fala adúlteros e adúlteras, o adultério aqui é com relação a Deus. Quando você deixa de adorar a Deus e muda o foco, você está adulterando, porque nós somos a noiva de Cristo, amém? A igreja é a esposa de Cristo, a noiva de Cristo. Por isso que Tiago afirma adúlteros e adúlteras. E ele afirma, concluindo, dizendo: não sabeis vós que o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúmes? E a amizade com o mundo é uma inimizade contra Deus. Então o adultério está nisso. Então observe que os irmãos daquela igreja, ao invés deles quererem conquistar as pessoas no mundo, ganhar as pessoas para o reino de Deus, o que é que eles estavam fazendo? Se tornando amigos. E eu não posso me tornar amigo do mundo. Não, absolutamente não. A virtude de Cristo que habita em mim, que habita em você, que habita em nós, as virtudes de Cristo que habita em nós, não nos permite ser amigos do mundo. Nós convivemos com o mundo porque não há outra possibilidade. Um dia a igreja será arrebatada para a glória e sairemos deste mundo. Glória a Deus. Enquanto vivemos neste mundo, nós somos exortados pela palavra de Deus a não ser amigo do mundo. Amigo aqui está no sentido de um relacionamento mais profundo. E tem pessoas que eles têm uma facilidade de se conectar com o mundo e têm uma dificuldade de se conectar com a igreja, com o corpo de Cristo. Então, se eu não consigo me conectar com a igreja, com o corpo de Cristo, eu não faço parte desse corpo. Você me entendeu? Diga amém. Se eu tenho facilidade de me conectar com as pessoas, de chegar a uma roda de escarnecedores e me conectar com eles, de me chegar às pessoas do mundo e ter um carisma com eles
e ficar junto com eles, conectados, e eu tenho dificuldade de me conectar na igreja. Essa igreja estava tendo dificuldade de se conectar entre os irmãos. Eles brigavam, eles disputavam, eles falavam um dos outros. O versículo 11 fala: não faleis mal um dos outros. Eles falavam mal um dos outros. Eles não se importavam em estar conectados, pelejando a causa do mestre. Tiago chama de adúlteros e adúlteras, porque Deus não aceita, sabe, essa questão a mistura, né? Tem um nome aí que, não sei se vocês lembrarem o nome aí, uma mistura, várias religiões juntos, o ecumenismo. Deus nunca aceitou o ecumenismo, nunca Deus aceitou isso. O Senhor sempre ensina a igreja a ser separada, amém? Nós somos santos, separados. Santo significa separado, separados do mundo, separados para Deus. Ser santo é isso. Não significa que você não vai pecar nunca mais, não. Ser santo é ser separado do mundo, separado para Deus, consagrado para Deus. Nós precisamos ser santos no mundo. A igreja em Jerusalém, a qual Tiago se dirige a ela, você começa a visualizar o clima daquela igreja, mas era uma igreja, amém? Você começa a visualizar, a ter uma dimensão, ou uma visão panorâmica daquela igreja. Qual era a estrutura daquela igreja? Uma igreja primitiva, uma igreja que que tinha há pouco tempo havia nascido, uma igreja em que os irmãos ainda estavam vivendo as delícias do primeiro amor. Então observe como é perigoso a natureza humana, que ainda nas delícias do primeiro amor, nós encontramos Tiago, escrevendo pouco tempo após a morte de Cristo, Tiago exortando a igreja com coisas tão sérias que estavam acontecendo naquela igreja. Porque nós entendemos, somos seres racionais, e nós entendemos que com o tempo as coisas vão perdendo o efeito, não é assim? E quanto mais tempo passa, determinadas coisas vão perdendo o efeito mais ainda. E é interessante que essa igreja aqui, tão jovem e tão envolvida com o mundo, que já não tinha mais graça de Deus. Os irmãos estavam enriquecendo-se. Se você analisar no contexto, eles estavam prosperando financeiramente, eles estavam enriquecendo, e eles estavam se afastando de Deus cada dia mais. Eles estavam adulterando a fé, deixando de adorar a Deus para adorar o dinheiro, as riquezas, as amizades com o mundo, as pessoas lá fora. E aí eu e você precisamos visualizar isso todos os dias. A palavra de Deus, ela vem para nos exortar todos os dias, para entendermos que nós somos, ou estamos ainda em uma natureza carnal, e essa natureza carnal, ela se inclina para as obras da carne facilmente. Ela todos os dias vai se inclinar facilmente. É por isso que eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso consagrar a minha vida, para que a minha natureza não venha sobrepor a minha espiritualidade, para que as minhas concupiscências, os meus desejos carnais, eles não venham sobrepor a minha natureza espiritual que eu ganhei em Cristo Jesus quando eu me converti. Quantos estão comigo? Diga amém. Quando você aceitou a Cristo como Salvador, o Espírito de Deus passou a habitar em você. E Tiago diz assim: vocês não sabiam que o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúme? Ciúme de quê? Do mundo, das coisas do mundo. Ciúme de quê?
das paixões do mundo, das paixões da carne, dos deleites do mundo. O Espírito de Deus tem ciúme. Quando Deus olha para mim e para você e nos observa, mais interessado em ganhar dinheiro, nas conquistas da vida, do que com as coisas de Deus, o Espírito de Deus passa a ter ciúme de mim. O Espírito de Deus passa a ter ciúme de você. Então eu quero te fazer refletir nesta noite. Será que o Espírito Santo está tendo ciúme de você? Porque as suas aptidões estão tão aguçadas que você consegue levantar dias e dias sem lembrar de fazer uma oração, mas não perde a hora de trabalho. Glória a Deus. O Espírito de Deus passa a ter ciúme de nós quando nós valorizamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Deus se agrada de nós, se agradará, e Deus espera da sua igreja, da sua eleita, um comprometimento com a sua obra. Glória a Deus. Nós precisamos estar comprometidos, compromissados. Olhe para mim e imagine isso. Se nós não tivermos compromisso com a obra de Deus, quem vai ter? Então Deus espera de nós um comprometimento. Deus espera de nós que estejamos compromissados com a sua obra, porque o Espírito de Deus tem ciúme de mim quando eu me comprometo com o meu trabalho, mais do que eu me comprometo com a igreja. Eu preciso ter sabedoria para tornar isso, para viver isso, para usufruir disso, porque nós usufruímos, sim ou não? E é por isso que Tiago diz: as brigas e as contendas de vocês é por causa do orgulho, é por causa do egoísmo, é porque vocês estão pelejando por obras mortas. Mas aonde está o interesse com as coisas de Deus? Bendito seja o Eterno para sempre. Fique de pé. E Tiago então começa com uma série de exortações, dizendo para eles assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, chegai-vos a Deus, limpai as mãos, pecadores, purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. Olha isso aqui: estai aflitos, me dá vontade de pregar mais uma hora. Estai aflitos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em pesar. O que Tiago está querendo dizer aqui? Ele estava muito bem, estava tendo churrasco todo final de semana, só alegria. E Tiago diz assim: olha, converta esse riso em choro, essa alegria em pranto diante do Eterno, porque Deus quer você na presença dEle e não andando bem no mundo. Amém? Deus quer cada um de nós na presença dEle e não prosperando para este mundo. Glória a Deus. Tudo que você conquistar no mundo vai ficar no mundo. Tudo que você conquistar em Deus, na casa de Deus, para Deus, vai te acompanhar para a eternidade. Quantos estão entendendo? Diga amém. Tem uma coisa que quando eu morrer eu vou levar comigo. Tudo aquilo que eu fiz para Deus, para a obra de Deus. Quando eu morrer, eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir de novo. Quando eu morrer, vão chegar no meu quarto, no meu escritório, e vão encontrar milhares de mensagens escritas. Vão entrar no meu Gmail, nos meus e-mails, e vão encontrar milhares de mensagens escritas. E as pessoas vão imaginar assim: meu Deus, como esse homem estudava, como este homem aplicava tempo em estudar a Bíblia Sagrada. Vão se lembrar de mim, e essas obras vão me acompanhar para a eternidade, porque eu não faço para mim, eu faço para Deus, para a obra de Deus. Eu faço impulsionado por Deus. Eu poderia aplicar todas essas milhares de horas e horas em outras coisas, mas não. No meu coração clama, no meu coração arde
o desejo de buscar a Deus. Eu não posso adulterar o meu relacionamento com o meu Senhor. Você está comigo? Diga glória a Deus. Deus espera de mim, de você, um posicionamento que possa agradá-lo, um posicionamento que possa chamar a atenção do Eterno acerca da nossa postura, como o Senhor olhou para Jó e deu testemunho ao próprio Satanás, o inimigo, Satã, o inimigo, o adversário. O Senhor diz assim: ó, tu está vendo o meu servo Jó, um homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Glória a Deus. Bendito seja o Eterno para sempre. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde ela. E agradeça a Deus que eu não tive tempo para estudar hoje, senão eu ia pregar mais 1 hora. Feche os olhos, querido Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Manifesta a tua graça sobre